Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui para mais uma aula da nossa disciplina de máquinas térmicas. Na aula de hoje vou falar a respeito do cálculo de carga térmica, uma forma simples aí de cálculo de carga térmica de resfriamento para ambientes. Tudo certo? Então vamos aqui dar início. Então, como eu falei, hoje vou falar um pouquinho da definição específica de carga térmica e como calcular a carga térmica de resfriamento. Bom, algumas considerações iniciais que eu preciso fazer é tentar mostrar para vocês o que de fato é essa carga térmica, né? Se você pensar um ambiente de um lar, né, de uma casa aí, existem vários fatores que fazem com que a temperatura, né, as condições climáticas no interior desse ambiente sejam alteradas. Por exemplo, a interação da radiação solar com as janelas, portas, com as paredes, por que não, né, com o telhado. Uma outra coisa são as estratificações do ar que está contido dentro desse ambiente, né? Então, além de acontecer a entrada de ar, né, enfim, de umidade, e também ocorre a saída de ar, de umidade também do ambiente, por exemplo, pela chaminé, por uma janela, por uma porta mal isolada ou que não tenha, né, isolamento. Além disso, dentro do ambiente da casa existe, por exemplo, a cozinha, né, onde se prepara os alimentos. Então você tem aqui o fogo, né, ali utilizado para aquecer as panelas em cima do fogão acaba causando alteração na atmosfera local dentro da casa, né? Você acaba aumentando aqui a temperatura no interior da casa. E, além disso, eu ainda poderia considerar aqui, junto, né, o que ocorre com as pessoas também no ambiente, né? Então, se você tem pessoas aqui, existe uma forma de interação dessas pessoas com o próprio ambiente, é claro, né? Então, o calor do corpo humano, né, a interação ali, a respiração, enfim, tudo isso acaba contribuindo para tornar o ambiente ali, em muitos casos, mais aquecido, né? Na maioria dos casos, mais aquecido, mas trazem desequilíbrio ali, né, o ambiente. Quer seja por fluxo de massa de ar, né, um vento ou alguma coisa do tipo, ou por esses fatores que eu acabei de mencionar. Então, uma definição talvez mais formal do que seja carga térmica é exatamente a quantidade de calor que se deve retirar de um determinado ambiente, ou, em alguns casos, fornecer, né, a um determinado local, objetivando ali a manutenção da qualidade do ar daquele local, a manutenção de condições térmicas específicas daquele local. Então eu quero controlar a temperatura, eu quero controlar a qualidade do ar, quero controlar a umidade do ar, todas essas coisas precisam ser controladas. E aí eu faço isso como? Com uma determinada quantidade de energia, né, que pode ser transferida para o ambiente ou pode ser retirada desse ambiente, tá? Então, fatores que influenciam, já mencionei alguns para vocês aqui, né? Mas a insolação, a condução pelas paredes, por exemplo, ou pelo telhado, as pessoas, a infiltração de ar, a renovação de ar, né? A iluminação e os equipamentos, que eu acabei mencionando só o fogão, mas a televisão, os computadores, se tiver, por exemplo, uma sala de aula, um projetor, tudo isso colabora ali para o aquecimento local daquele determinado ambiente, certo? Então, se você pensar aí em um ambiente que precisa manter ali determinados alimentos guardados, um supermercado, ou mesmo um cômodo na nossa casa, vários desses fatores, né? Transmissão de calor pelo piso, pelas paredes, pelo teto, a iluminação, né? E o tempo de utilização de luzes, enfim, outras coisas mais, outros equipamentos eletroeletrônicos, o tipo de revestimento dessas paredes, né? Se é madeira, se é alvenaria, se é, por exemplo, de repente algum lugar que tenha metais, enfim, tudo isso vai propiciar aí uma troca maior ou menor de calor. Os produtos que vão estar nesse lugar, né? Se isso aqui fosse, por exemplo, uma câmara frigorífica, tipos de carnes, enfim, a quantidade de carnes também. Então, quanto maior a massa aqui dentro, né, de produtos, maior vai ser a carga térmica. Assim como, se eu tiver mais pessoas, eu vou ter maior carga térmica, tá? Até o próximo item aqui. E a infiltração de calor, né?
o número de vezes que você abre a porta, tamanho de janelas e portas, tudo isso vai influenciar ali na carga. Então, basicamente, para se aplicar a ideia do condicionamento de ar, né, para um determinado local, antes de mais nada é preciso especificar qual é a intensidade de troca térmica desse local, né, de renovação de carga térmica desse local. Bom, esse levantamento ele é feito com o objetivo de se evitar que o equipamento de ar-condicionado, né, ele seja dimensionado com uma capacidade inferior à carga térmica do local. Porque imagina, se eu preciso de um equipamento que consiga fornecer uma determinada potência e eu acabo dimensionando um equipamento que possui uma potência menor, eu não vou conseguir satisfazer a demanda de carga térmica daquele local. Isso é um problema, certo? Nos próximos slides há uma sequência de passos, de 6 passos, de uma metodologia simples para o cálculo inicial de uma carga térmica. Por que eu digo que é simples? Se você pesquisar na internet aí rapidinho, você vai ver que existem muitas formas e algumas até complexas. Existem softwares para isso, para cálculo de carga térmica. Se você entrar nos sites de vendedoras de aparelho de ar-condicionado, de grandes marcas, lá tem como você fazer um cálculo prévio também, a depender das condições do seu ambiente, do seu quarto, da sua sala, enfim. Você consegue fazer ali um pré-dimensionamento antes de efetivar ali a sua compra. Mas esse modelo é bem simples, você vai ver por quê. Vocês verão aí por quê. Tá? O primeiro passo dentro dessa sequência de passos para determinar a carga térmica nesse modelo simples é, com as dimensões básicas do ambiente, você vai pegar o comprimento, a largura e a altura e fazer o produto entre os três. Isso vai dar um volume, né, em metros cúbicos. Tá? Então existe uma tabela que eu vou mostrar no slide a seguir, né? E com essa tabela você consegue multiplicar esse volume, né, altura, largura e comprimento, por uma determinada quantidade de energia por hora. Tá? Então, vou mostrar a tabela, mas você só precisa estar atento ao seguinte. Se o local onde você calculou esse volume, ele está entre andares ou abaixo do telhado, tá? Como assim? Olha só, você vai calcular para 1 metro cúbico, se o ambiente estivesse, se fosse possível um ambiente de 1 metro cúbico, né? Se ele estivesse entre andares, você acrescentaria a sua carga térmica 13 quilocalorias por hora. Se fosse sobre telhado, 18. Aqui é porque a incidência solar acaba sendo maior, né? Esse é o primeiro passo. Então vamos supor que você encontrou aqui 50 metros cúbicos, um ambiente com 50 metros cúbicos, e ele esteja entre andares. Você vai fazer 50 vezes 13 e vai encontrar a carga térmica, né, desse volume. Tá? O segundo passo é determinar a área de janelas. Então você vai multiplicar a altura vezes a largura de cada janela, né? Então você vai somar as áreas das janelas situadas na mesma parede e vai verificar uma coisa importante. Se ela possui cortina e qual o período da incidência solar, se é manhã ou tarde. E aí, mais uma vez, através dessa tabela que eu vou mostrar, você encontra a quantidade de calor, né, correspondente à janela ali. Então olha só, você vai olhar, eu tenho quantos metros de janela? Vamos supor 10 metros quadrados, né? Essas janelas, elas estão com cortina ou sem cortina? Se elas estiverem com cortina, o primeiro passo é esse. Com cortina você vai desse lado. É sol da manhã? Você vai multiplicar por 160. É sol da tarde? 212. Tá? Se for sem cortina, sol da manhã, 222. Sol da tarde, 410. Se forem janelas diferentes, né, uma com cortina e outra sem cortina, você vai pegar a área da janela com cortina, vai entrar desse lado, a área da janela sem cortina e entrar desse lado. E aqui, ó, você tem um outro quadradinho que é para vidros na sombra. São aqueles vidros, em algumas salas isso é comum, você tem janelas ou mesmo espaços para o corredor, por exemplo, que não dão para o lado externo do ambiente, mas você tem ali vidro, né, que possui ali uma capacidade de trocar calor também, né, possibilita a troca de calor entre os dois ambientes. Então você vai, se houver uma sala com essas janelas ou essas passagens de vidro, você vai multiplicar essa área por 37. Tudo isso em quilocaloria por hora, tá?
Bom, o terceiro passo é que eu já coloquei os três porque eles vão na mesma tabela, mas o terceiro passo é somar as áreas, né, das portas, arcos e vãos. O quarto passo é somar o número de pessoas que frequentam o ambiente. E aqui eu vou chamar a atenção. Nesse modelo, não faz diferença se a pessoa está em pé, se ela está sentada, se ela está se movimentando, se ela está parada. Eu não estou levando isso em conta, tá? Mas existem modelos mais sofisticados que levam isso em conta, beleza? Aqui no quinto passo você vai somar as potências dos equipamentos elétricos. Então você vai lâmpada, tem um motor funcionando na sala, enfim, tem uma televisão, tem um projetor. Então você vai aproveitar isso, vai pegar essas quantidades e vai somar, tá? E depois você vai usar essa tabela. Então para cada pessoa você vai multiplicar por 130 quilocaloria hora. Para a área aqui de vãos, né, de portas, né, e arcos, cada metro quadrado 125. E aparelhos elétricos, cada watt nominal, né, cada watt consumido, você vai multiplicar por 0,9. Beleza. E depois disso, você vai somar, o sexto passo é somar todos os itens anteriores para ter o total de carga térmica em kWh. Só quero chamar a atenção para o seguinte: é importante que depois que você faça esse processo de somar, você vai ter um resultado lá, vamos supor, 10.000 quilocalorias por hora. Estou chutando um valor aqui, tá? 10.000 quilocalorias por hora. Você vai somar a esse valor 10% dele mesmo, né? Então você vai acrescer a 10.000 o valor de 10%. Nesse caso, você teria uma carga térmica de 11.000 quilocalorias por hora. Certo? Não esqueça esse último passo, ele parece ser pouco relevante, mas por que ele existe nesse procedimento? E ele não está escrito aí no slide, né? Mas por que ele existe nesse procedimento? Vocês têm que levar em conta o seguinte: esse modelo ele é bem simples. Então, ele deixa de considerar muitas coisas que modelos mais robustos não deixam. Então, esses 10% é para garantir como se fosse um fator de segurança, né, para que o sistema opere da maneira que você deseja, tá? Eu deixei aqui um exercício. Tentem fazer esse exercício, tá certo? E qualquer dúvida me procurem. Lembrando que o conteúdo para a nossa prova é até essa aula, tá, de agora. E a primeira prova vai ser só o assunto de refrigeração. Tá certo? A nossa aula termina aqui, galera. Um abraço e até a próxima.